Olá, Márcio, tudo bem? Tudo bem? Eu quero dar um abraço aí a você, um abraço ao público aí que está assistindo seu canal e que no momento está assistindo o nosso encontro aí sobre um bate-papo, uma conversa sobre língua portuguesa. Hoje, verbos acontecer e existir, com dicas. Eu vou dar uma dica sobre uma situação mais lembrada em prova e concurso. É uma dúvida também quando a gente escreve, mas ela me leva a outra coisa, uma dica de coisa muito esquecida por nós e que também é importante, tanto quando a gente está aí escrevendo, mas também aquela coisinha de prova, de concurso. Então, tem uma situação muito comum que eu vou falar dela, é uma situação um pouco menos comum para lembrar que ela também é importante. Na hora de eu escrever ou na hora de eu estar pensando ali responder alguma questão sobre o assunto numa prova, no vestibular. Eu queria compartilhar aqui com você, se você me permitir, a ideia que eu estou propondo. Bom, o primeiro caso, há muitos moradores do condomínio. Então, aqui eu estou lembrando, então, aquela coisa de bem lembrado, né? Sempre ali a gente tem, numa prova, concurso, essa questão do verbo haver. O verbo haver, no sentido que está aí, de existir, né? Existe muito moradores, tal, existem muitos moradores no condomínio. Ele é impessoal, ele não, o verbo haver no sentido de existir é impessoal. Isso quer dizer que ele não tem sujeito. Se ele não tem sujeito, ele não pode ir para o plural. Por quê? Porque um verbo no plural concorda com o sujeito no plural. Se o verbo haver no sentido de existir não tem sujeito, ele não pode ir para o plural. Então, apesar de muitos moradores estar no plural, o verbo haver aí está corretamente no singular, porque esse verbo não tem sujeito. Muitos moradores não é o sujeito do verbo haver. Uma coisa muito comum em situações de prova e concurso. A outra questão muito comum em provas em concurso é o mesmo verbo haver, agora no sentido de acontecer, né? Que é essa coisa da havia grandes festas naquele clube. Então, é uma ideia de acontecer, o verbo haver no sentido de acontecer também é impessoal, também é um sentido do verbo, onde o verbo não tem sujeito, e se o verbo, né, não tem sujeito, ele não pode ir para o plural, grandes festas. Está no plural, mas o havia, o singular do havia está correto, porque grandes festas não é o sujeito do havia. O verbo haver, nesse sentido, não tem sujeito. Até aqui também uma outra questão muito comum de prova, o verbo haver no sentido de existir, impessoal, não tem sujeito, não faz plural. O verbo haver no sentido de acontecer, não tem sujeito, é impessoal, o verbo não faz plural. E a outra questão que aí fica meio escondidinha, que de vez em quando aparece meio a malandra, tanto numa prova, no concurso, ou quando a gente vai escrever, que é o próprio verbo existir, por exemplo. A gente não pode confundir que o verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal, não tem sujeito, o verbo haver. O verbo existir, ele é pessoal. Se ele é pessoal, ele tem sujeito. E se ele tem sujeito, ele concorda com o sujeito. Num caso, existem muitos moradores, é o correto, porque o sujeito é muito moradores. Então, o verbo haver no sentido de existir, o verbo haver é impessoal, não tem sujeito, não faz plural. O verbo existir, verbo pessoal, normal, como a maioria dos verbos que na língua portuguesa são pessoais. Então, tem sujeito, no caso, o sujeito é muito moradores. Então, se eu for usar o haver, há muitos moradores no condomínio, mas se for o verbo existir, ele tem sujeito, o sujeito é muito moradores, o plural é necessário. Existem muitos moradores no condomínio. A questão envolve também o acontecer. O verbo haver, no sentido de acontecer, ele é impessoal. Ele não tem sujeito, então nunca pode ir para o plural. Mas o próprio verbo acontecer, ele tem sujeito, ele é pessoal, como a maioria dos verbos da língua portuguesa. No caso, então, sujeito, grandes festas, e o verbo concordando com o sujeito.
isso me remete a que existem muitos moradores e aconteciam grandes festas, e me remete a uma conversa que nós tivemos anteriormente, pois nessa conversa anterior, eu mostrei que uma questão, né? Olha, o candidato acaba se confundindo se o verbo está antes. Então, aqui é a mesma coisa. O verbo está antes, tem algum problema? Não, não tem. Ele ainda concorda com o sujeito. Então, o verbo existir, ele concorda com o sujeito. E ele concorda com o sujeito mesmo estando antes do sujeito, não muda nada. Aquela coisa que eu falei no nosso encontro anterior. Deslocar um verbo em relação ao sujeito não muda nada, os dois concordam. O aconteciam aqui é a mesma coisa. O verbo haver no sentido de acontecer, ele é impessoal. O verbo acontecer é pessoal, tem sujeito, e não importa que o sujeito esteja após o verbo. Isso não impede nada deles concordarem obrigatoriamente. Então, havia grandes festas, corretíssimo. Aconteciam grandes festas, também o correto. Há muitos moradores, o correto. Existem muitos moradores, o correto. Fechando, eu só gostaria de lembrar que, nesse sentido de existir, muita gente não usa nem o haver, nem o existir. Na linguagem coloquial, a gente usa o verbo ter, né? É muito provável que alguém falaria: tem muitos moradores no condomínio. Na linguagem coloquial, tudo bem. Mas na linguagem padrão, o verbo ter é uma ideia de posse. Então, se eu falar tem escrever, né, numa situação mais formal, mais padrão, tem muitos moradores no condomínio, fica a ideia que alguém possui condomínio, muito moradores, que alguém possui muito moradores. Então, aproveito também para essa dica. O verbo ter, num sentido de texto mais formal, mais padrão, use sempre com significação de possuir. As meninas têm muitas bonecas em casa, posse. Quando for em sentido de existir, use o próprio existir ou o haver. Lembrando que o existir é pessoal, concorda com o sujeito. O verbo haver, no sentido de existir, não é pessoal, não concorda com o sujeito, não faz plural. O verbo acontecer tem sujeito, faz plural quando o sujeito está no plural, mas o verbo haver, no sentido de acontecer, é impessoal, não tem sujeito, não faz plural. É isso a dica. Legal, Márcio. Muito bem explicado, como sempre, né? E a Eu gente... espero aí ter ajudado, colaborado com estudo ou com interesse, né? Muitas vezes a pessoa assiste aqui para não necessariamente com uma prova, concurso, mas pelo interesse pela língua, ou para escrever aí um pouquinho aí com mais qualidade. Espero ter ajudado todo mundo. E quem gosta, acha interessante a língua portuguesa, também tem achado interessante aqui nosso encontro. Sempre muito esclarecedor. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui batendo um papo sobre língua portuguesa. Espero que todos vocês apreciem. Com certeza. Obrigada, Márcio. Muito Tchau. obrigado, um grande abraço. Tchau.